Cumprimento a todos os membros aí do Comitê do Piabanha, através da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão, na pessoa do Zé Paulo, meu orientador e amigo de sempre aí. Bom, o objetivo é eu passar um pouco da minha experiência sobre cobrança, né? Especialmente no São Francisco, que é a bacia que eu mais tenho me debruçado sobre esse tema nos últimos anos, tá? E só uma breve explanação para vocês da minha experiência com cobrança, né? Eu atuo com consultoria na área de recursos hídricos há mais de 10 anos e já participei de alguns estudos de cobrança, né? Entre eles o do São Francisco, né? Que atualizou a sua metodologia de cobrança entre os anos de 2016 e 2017, e também estudos de cobrança para a implantação do instrumento no estado de Pernambuco, no estado de Sergipe, no meu estado, que é o estado de Alagoas, e mais recentemente no Rio Pará, que é um afluente do Rio São Francisco. Então, essa é a minha experiência em cobrança, né, no aspecto da consultoria. E aí, em termos acadêmicos, eu fiz doutorado sobre cobrança de 2017 a 2021, sob a orientação do professor José Paulo, e o tema da minha tese foi a avaliação da eficiência da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no Brasil, tendo como estudo de caso a Bacia de São Francisco, e como desdobramento da nossa tese, escrevemos dois artigos, né, com resultados parciais, ou melhor, com resultados de partes da tese. Então, essa é a minha experiência sobre esse assunto. Eu pretendo apresentar rápido e depois me colocar aqui à disposição para a gente conversar um pouco, se vocês tiverem interesse, e também vou deixar meu contato para que a gente possa interagir no futuro também. Mas o objetivo é fazer um brevíssimo estado da arte da cobrança do Brasil e logo em seguida já entrar na experiência de São Francisco. Isso aqui aquele slide padrão sobre cobrança, né? Todos vocês já estão habituados, mas como isso faz parte da minha tese, avaliar a eficiência de cada um desses objetivos da cobrança, eu vou rapidamente ler aqui, né? Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário a indicação do seu real valor, incentivar a racionalização do uso da água e obter recursos financeiros para o financiamento das ações dos comitês. Então, esses são os objetivos da cobrança. A primeira experiência de cobrança do Brasil, antes mesmo da Lei 9433, no estado do Ceará, em 1996, e de lá para cá, alguns estados e algumas bacias federais implementaram a cobrança. A última delas, em 2017, foi a bacia do Rio Paranaíba e a bacia do Verde Grande. De lá para cá, não houve novas, salvo o melhor juízo, não houve novas bacias com o instrumento implementado, né? Algumas bacias estaduais e federais estão em processo de implementação da cobrança, algumas em estágio mais avançado, outras menos avançado, mas o fato é que de 2017 para cá, não há uma nova bacia com cobrança implementada no país. E existe a cobrança do setor hidrelétrico, né, que é uma cobrança um tanto quanto diferenciada, né, através da contribuição financeira pela utilização de recursos hídricos, né? Então, todas as usinas hidrelétricas que estão no Sistema Interligado Nacional, a partir de determinado porte, né, elas pagam 7% da energia gerada na forma de contribuição financeira pela utilização de recursos hídricos. E esses 7% são distribuídos, né, uma maior parte para o tesouro, né, da União, dos estados e dos municípios, nessa proporção que está aí, e 0,75% vai direto para a Agência Nacional de Águas, né? São esses 0,75% que são considerados como cobrança pelo uso dos recursos hídricos do setor hidrelétrico. Por sinal, essa é a maior receita da Agência Nacional de Águas, né? E é uma receita que a Agência Nacional de Águas não repassa para os comitês, ela é uma receita de custeio próprio.
iniciada em 2001 até o meados de 2023, né, valores parciais de 2023, já se arrecadou quase 3 bilhões e meio de reais com essa cobrança oriunda do setor hidrelétrico. Em bacias de rios de domínio da União, no Brasil, existe o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Ele definiu 30 unidades de gerenciamento de recursos hídricos para fins de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Dessas 30 unidades de gerenciamento, algumas sequer têm comitê ainda instituído, né? E das que têm comitê, 6 têm a cobrança implementada na sua bacia, né? Que são o São Francisco, Paraíba do Sul, PCJ, o Doce, o Verde Grande e o Paranaíba, né? Então, são 6 bacias apenas. Algumas têm comitê, mas não têm cobrança, e outras tantas sequer têm comitê. E há ainda uma série de bacias que não tem nem unidade de gerenciamento definida, né? Muito menos comitê. Por exemplo, na região amazônica, tem toda essa área que sequer as unidades de gerenciamento foram definidas. Havia uma promessa de, na revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, isso avançar, né? Eu não sei, sinceramente, qual é o estágio disso, mas em termos de cobrança, só são 6 bacias com cobrança implementada no Brasil, federais. A bacia do Paraíba do Sul, né, que vocês fazem parte, como afluentes, foi a primeira bacia federal do Brasil a iniciar a cobrança em 2003. E, na sequência, veio o PCJ, depois o São Francisco, o Doce, e, mais recentemente, o Paranaíba e o Verde Grande. E a bacia do São Francisco, que eu vou falar a partir de agora, apesar de ter iniciado a cobrança apenas em 2010, já em 2017, ela passou o Paraíba do Sul, né, em termos de arrecadação acumulada. Então, esse gráfico já nos mostra, né, que a cobrança de São Francisco ela gera mais recursos do que a do Paraíba do Sul e do que todas as outras bacias do Brasil. Tanto é que em 2018, 2019, ela passou a ser a bacia com mais recursos arrecadados do país, e hoje ela deslanchou, vamos dizer assim, já tendo arrecadado em torno de 330 milhões de reais. E em bacias de domínio dos estados, das 26 unidades da federação, mais o Distrito Federal, 27, apenas 6 já iniciaram a cobrança, né? Total ou parcialmente, nas suas bacias, que são os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, uma bacia apenas, Paraíba e Ceará. Então vejam que ainda há um longo caminho pela frente para a universalização da cobrança no Brasil, tanto em termos estaduais quanto em termos federais. Diversos estados, repito, como o meu estado de Alagoas, por exemplo, já fizeram os estudos, né, e estão em estágio de implementação. No entanto, para passar a cobrar de fato, é um caminho ainda longo que depende, sobretudo, de interesse político, principalmente. Pois não, Zé Paulo? Pode falar. Não, começar, um prazer tê-lo aqui, nem fui eu que convidei, então fico mais satisfeito ainda. Agora, quando você fala 6 com cobrança implementada, são 6 estados, né, e não 6 comitês. Né? Não, 6 estados, 6 estados. Cada estado com diversas bacias estaduais. Bem observado. E aí, como falei, o Ceará é a primeira experiência de cobrança do Brasil, em 1996, já tendo arrecadado mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Só que a cobrança no estado do Ceará ela merece um grande asterisco, uma grande observação, porque é uma cobrança totalmente diferente das demais cobranças praticadas no Brasil, no seguinte aspecto: ela não incorpora somente o valor econômico da água bruta, ela incorpora também o valor de uma certa infraestrutura hídrica que foi feita pelo estado do Ceará e que, ao longo do tempo, é repassada, esse custo é repassado para os usuários, né? É um estado que está totalmente contido no semiárido
E existem diversas barragens para acumulação de água, diversas adutoras, canais, enfim, uma infraestrutura hídrica robusta para que a população tenha acesso à água. E esse custo ele é incorporado à cobrança. Portanto, a cobrança no Ceará ela tem um valor consideravelmente superior às demais cobranças praticadas no Brasil. Na sequência, nós temos aí o estado de São Paulo, depois do Rio de Janeiro e Minas Gerais, e Paraná e Paraíba, que começaram mais recentemente, com um potencial de arrecadação ainda muito pequeno. Então, esse é o cenário da cobrança no Brasil em termos de histórico, né? Um breve histórico. E aí, já entrando no São Francisco, né? A bacia de São Francisco, ela tem esses usos aí cadastrados e outorgados. As bolinhas verdes, né, são outorgas de domínio da União, sobretudo na calha principal do Rio São Francisco, e em alguns afluentes que também são de domínio da União. E as demais são outorgas estaduais. O estado de Minas Gerais ele tem uma densidade muito maior de outorgas, né? Vale destacar que os usos considerados de pouca expressão ou insignificantes também estão nesse mapa, e Minas Gerais tem investido muito em cadastros autodeclaratórios, de forma a colocar todo mundo dentro do sistema, né? Eu via agora há pouco vocês apresentando aí a situação dos cadastros de usuários no Piabanha, e o estado de Minas Gerais é um estado que vale a pena conhecer a atuação deles nesse aspecto, tanto em termos de sistemas de informação, como em termos de práticas de cadastro e de outorga, né? Tanto é que você vê aí, quase não tem espaço, está todo mundo devidamente cadastrado e outorgado aí, na parte alta do Rio São Francisco. E no São Francisco, o grande usuário é a irrigação, tá? Em termos de volume de captação. São grandes, pequenos e médios, né? Tem muitos pequenos e alguns médios e poucos grandes usuários do setor de irrigação, que juntos consomem mais de 80% da água outorgada na Bacia de São Francisco, né? Então, esse é o setor mais representativo. Esses outras 9,67% dizem respeito a um único usuário, que é o usuário da transposição do Rio São Francisco, né, que capta água no Rio São Francisco para levar para outras bacias do Nordeste. E os demais usuários, basicamente, são concessionárias de abastecimento público e pouquíssimas indústrias, pouquíssimos usuários do setor de criação animal e assim por diante. Pois não, Rafaela? Você sabe como é que é feita essa cobrança da transposição, qual é o percentual que volta da cobrança da transposição que volta para o Rio São Francisco? É 100%, né? Porque diferente do Paraíba do Sul para o Guandu, que tem aquela regra dos 80%, porque no caso do Rio de Janeiro tem uma complexidade maior, né? Porque tem cobrança no Guandu e a cobrança do Guandu que é arrecadada é transferida, né? Parte e volta para o Paraíba do Sul, para a Bacia Doadora, se não me engano. No caso de São Francisco é diferente, porque a transposição ela vai para um lugar que não tem cobrança, que é determinadas bacias do Nordeste, né? Então, esse único usuário, que é o próprio governo federal, por meio do Ministério da Integração, ou melhor, que hoje é o MDR, Desenvolvimento Regional, que já não sei se mudou, enfim. Mas é a Codevasf, por meio desse ministério, que paga em torno de 13 milhões de reais para referente a essa cobrança, e todo esse dinheiro fica na bacia. E ainda não há cobrança implementada pós-transposição, né? Ou seja, a transposição do Rio São Francisco, ela é um canal artificial que passa por vários estados, né? Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. É uma água, digamos, artificial, que já há estudos sobre essa cobrança, né? Que não vai ser uma cobrança, vai ser uma tarifa.
Já há estudos e já há valores, mas ainda não foi efetivamente decidido. Não está junto aos estados. efetivada ainda. Isso, está em fase de negociação junto aos estados receptores, que vão pagar, e aí os estados, por sua vez, vão cobrar dos usuários finais. Mas isso ainda não está implementado. Pois não, Zé Paulo? Não, é muito bem exposto, Pedro. E só lembrando que essa fórmula de pagamento pelo Guandu para o Paraíba do Sul é algo que fazia sentido quando foi proposta e até deslanchou a cobrança. Eu diria que todos os afluentes do Paraíba do Sul, ou o CEIVAP, deveria discutir uma alteração dessa lei. Porque, no fim das contas, ao contrário, por enquanto, lá da transposição São Francisco, a região metropolitana do Rio Oeste é que consome, né, como água já tratada. O Guandu, como a água é retirada, não é retirada do Guandu, mas numa bacia artificial. Então, a arrecadação é monstro. E o que passa para a bacia doadora é muito pouco. Só que isso foi conduzido de uma forma assim, que eu acho que tem que ser revista com tranquilidade. E o próprio plano, enquadramento, com essa nova direção, que é o Marcos e companhia, poderia gradativamente alterar isso daí, né, já que os órgãos gestores também fazem parte, os estados fazem parte, porque um investimento no Paraíba do Sul para a água ficar, quer dizer, um investimento com a cobrança que é feita com a água que efetivamente vem do Paraíba do Sul pode ser usado em benefício de todos. Né? Então, esse é algo que tem que ter uma certa diplomacia, mas não é razoável como é atualmente. Obrigado. E falo isso como carioca. Então, e esse é um grande papel que eu esperava da coordenação do Fórum Fluminense, não estou abusando da Érica, da nossa presidente, o Baía de Guanabara, incorporar na comunicação essa questão. Nós só temos água para a região metropolitana, principalmente o Oeste, porque tem essa transposição. Então, não é razoável a gente não divulgar para a nossa população de onde vem essa água e valorizar, mas aí paro por aqui. Perfeito, obrigado, Zé Paulo. E ainda há um aspecto, só para contribuir, que o Rio Paraíba do Sul, ele tem já um certo comprometimento, né, e na crise hídrica da década passada, né, isso ficou evidenciado, então tem esse aspecto. Enquanto o Rio São Francisco, em termos de vazão do rio principal, da calha federal, ele não tem ainda problema de disponibilidade. Então, tem esse aspecto também da escassez que merece ser levado em conta. Vamos lá. 82% do consumo de água no São Francisco é para irrigação. No entanto, até 2018, apenas 17% da cobrança era para o setor de irrigação. Então, havia essa contradição muito grande, né? E principalmente por conta do famoso KT, que era o coeficiente aplicado ao setor de irrigação, de 0,025. Ou seja, os usuários do setor de irrigação, até o ano de 2018, pagavam, na prática, 40 vezes menos do que, por exemplo, usuários do setor industrial, do setor de saneamento. É fato que o setor de agricultura irrigada tem uma capacidade de pagamento menor, no entanto, 40 vezes parece muito, né? E foi por isso, né, esse KT de 0,025 foi muito construído por conta de negociações políticas dentro do comitê, né? O setor de irrigação se fez valer a sua voz, né, de forma mais decisiva e gerou esse KT aí. E foi nesse contexto, nessa arrecadação muito baixa do setor de irrigação, principalmente, que foi feita a contratação de uma consultoria e a minha empresa, à época, fez esse estudo para o Comitê da Bacia de São Francisco, através da agência Peixe Vivo,
para estudar e propor uma nova metodologia de cobrança para a bacia do Rio São Francisco. Isso em 2016, 2017. Né? Então, é nesse contexto que surgiu, primeiro, né, a minha atuação no São Francisco, e depois eu continuei esses estudos, digamos assim, no doutorado. Tem muita coisa, né, no meu estudo, obviamente, é uma tese de doutorado, mas eu trago apenas um aspecto aqui para essa nossa apresentação. Depois, Paulo, se você quiser, você pode me chamar em outras oportunidades para a gente trazer outras coisas, né? Por conta do tempo, né? Mas o fato é o seguinte: esse KT de 0,025 ele foi abolido e ele foi transformado num K eficiência. Primeiro porque era muito baixo, e segundo porque era um valor arbitrário, né? Que não tinha lógica, não tinha explicação, era apenas um valor arbitrário. Então, o coeficiente de eficiência aplicado para o setor de irrigação, ele passou a levar em conta a eficiência, de fato, no uso, ou seja, a adoção de sistemas de irrigação mais eficientes para diferenciar os usuários em termos de eficiência no sistema de irrigação. Então, por exemplo, um usuário que praticava uma irrigação por inundação, ele tinha um coeficiente 6 vezes maior do que uma irrigação por gotejamento, para dar um exemplo. Então, isso foi proposto, junto com outro coeficiente para levar em conta práticas que aí não é mais ligada ao sistema de irrigação em si, mas a práticas de manejo de irrigação e manejo de solo praticadas pelo agricultor. Então, o agricultor, hoje, no Rio São Francisco, que comprova por meio de relatório, né, que faz práticas de plantio direto, conservação de solo, produção de água na sua propriedade, ele tem um desconto de 20% na cobrança. E aquele usuário que faz manejo de irrigação, né, monitorando as variáveis hidrometeorológicas e também comprovando isso através de relatório, ele tem mais 30% de desconto. Então, isso também foi incorporado. De maneira que o que era antes um desconto de 40 vezes, né, passou a ficar entre 2 e 20 vezes, né, algo muito mais factível. E, no entanto, diferenciando usuários em termos de práticas de eficiência e de manejo. Né? Então, essa foi a lógica. E aí, o setor de irrigação na Bacia de São Francisco, a partir do ano de 2019, passou a responder por 42% da cobrança. Então, ele responde por 82% das outorgas, passou a responder por 42% da cobrança. Enquanto os demais setores usuários, a transposição ficou ali com 40%, abastecimento público com 12%. E aí, após isso, gerou-se um grande movimento dos agricultores, principalmente do agronegócio da bacia, para se insurgir contra esse aumento, né? E aí saíram reportagens, enfim, algumas um tanto quanto sensacionalistas, como essa, por exemplo, mas para poder argumentar com números na nossa tese, a gente fez uma avaliação do valor econômico da água para irrigação, uma estimativa, né, do valor econômico da água para irrigação, já que a lei ela fala que o objetivo da cobrança é reconhecer esse valor econômico, mas quem é que conhece, de fato, qual é o valor econômico? Então, a gente procurou transformar isso em números através de métodos de valoração econômica, né, existentes na literatura. E, para isso, a gente selecionou algumas culturas, né, algumas lavouras representativas da bacia, calculou quais seriam os valores econômicos da água para produzir aquelas culturas e comparou isso com a cobrança, para ver se, de fato, os valores estariam abusivos, né, para o bolso dos agricultores. E aí selecionamos ali as 10 principais produtos agrícolas cultivados na Bacia de São Francisco, e sobre eles nós aplicamos um modelo que eu não vou
entrar em detalhes aqui, mas basicamente, de forma simplificada, a receita da produção menos o custo da produção dividido pela quantidade de água utilizada no processo produtivo, né? Então, é tão simples quanto isso, apesar das equações serem um pouco feias, né? Mas é simples assim, né? A receita menos o custo dividido pela quantidade de água utilizada no processo, descontando a questão da cobrança. Então, esse shadow price of water, né? Que é assim chamado na literatura, ou preço sombra da água, ele na prática, é o preço que poderia ser pago pelos produtores, para que eles ainda assim não tivessem prejuízo. É o preço que eles poderiam pagar pela água e ficar no 0 a 0, né? Não ter lucro nem prejuízo com a sua produção. E aí, isso aplicado àquelas principais culturas da bacia, né? Selecionando ali as áreas mais frequentes dessas culturas e o sistema de irrigação mais comuns. Já olhando ali para a última coluna dessa tabela, do lado esquerdo em reais e do lado direito em dólares, a gente vê que o preço sombra da água, ele variou ali de um mínimo de 6 centavos por metro cúbico até um máximo de R$ 1,44 por metro cúbico, no caso ali da manga. Com exceção de uma única cultura que apresentou um preço negativo, ou seja, nessa safra, os produtores de cana-de-açúcar, eles não conseguiram sequer cobrir os próprios custos de produção, né, por questões muito específicas desse setor, que também não convém falar aqui. Mas todos os outros, eles tiveram, digamos, um resultado líquido considerável. E quando a gente coloca isso lado a lado com a cobrança, né, repetindo, né, o preço sombra ali, ele variou de 6 centavos, 50 centavos, R$1, mais de R$1,40 por metro cúbico. Repito, é o preço que os produtores poderiam pagar pela água e mesmo assim ficar na 0 a 0. Quando a gente compara esses valores com os valores da cobrança, a gente vê que praticamente não tem comparação, né? O preço da cobrança, né, que os PPUs pelo Brasil afora variam aí para a captação de água, né, de 1 a 3, 4 centavos por metro cúbico. Só que na prática, quando a gente aplica os coeficientes a esse preço, né, os preços reais mesmo por metro cúbico, eles são menores que 1 centavo, né, são frações de centavo, isso em todo o Brasil. Então, na média, né, esses valores aqui no São Francisco, eles ficam em torno de 2 a 3 décimos de centavo, né? É difícil até a gente pensar o que é isso, né? Conceber. Mas é como se a gente pegasse um centavo e dividisse em 10 e usasse 2 ou 3 frações para poder cobrar por 1 metro cúbico de água, né? Então, quando a gente compara isso com esses preços sombras, que são os valores econômicos estimados da água para produzir essas culturas, a gente vê que a diferença é muito grande. Na prática, os produtores, nessa simulação aqui, poderiam pagar, como fazer uma média de cobrança, valor de cobrança face aos dados concluídos. Eu vou concluir aqui só esse slide e a gente volta para isso, ver se eu entendi a sua pergunta. Então, os produtores poderiam pagar, eles pagam de 1/9 a 1,673 avos do que poderiam pagar, e ainda assim empatar, ou seja, ficar no 0 a 0. É óbvio que a atividade da agricultura, ela está sujeita a muitas incertezas, né? É uma questão inerente da atividade. Ela está vulnerável a diversas questões, como dólar, como guerra, como tudo que você possa imaginar. E eu sou sensível a isso. Porém, até o próprio mercado, né? Você vê que os produtores de cana-de-açúcar não conseguiram nem cobrir os custos, eles tiveram prejuízo, pagaram para trabalhar. Isso é fato. Porém, não é a cobrança pelo uso dos recursos hídricos que vai
impactar na atividade. Pelo contrário. Então, a nossa lei das águas, né, ela não determina, ela só fala que a cobrança ela deve servir para reconhecer o valor econômico da água. Ela não determina que se deve cobrar exatamente o valor econômico da água. Apenas fornecer uma indicação. No entanto, o que a gente vê é que a teoria econômica, né, os modelos econômicos, eles sequer são colocados à mesa para discutir os valores da cobrança. E isso precisa avançar um pouco no Brasil. Portanto, a conclusão, digamos, é óbvio que não é tão simples assim, mas uma das conclusões da tese é que a cobrança, ela falha em reconhecer esse valor econômico da água no São Francisco, e eu tenho certeza que em outras partes do Brasil também. Pois não, Zé Paulo, deixa eu só lembrar aqui a pergunta da Karina, né, Karina? Como estabelecer um valor médio da cobrança? Se ela puder também falar para eu poder entender melhor. Eu não sei bem o que é que ela quis dizer com isso. Oi, boa tarde a todos. Não, se você encontra valores tão diferentes, né, entre cada tipo de produção, como é que a gente faria uma média se a gente quisesse cobrar, né, dessa forma? Sim, perfeito. É um desafio, né? Você estabelecer uma metodologia de cobrança específica para cada cultura, por exemplo. Do ponto de vista da justiça, poderia ser o melhor a se fazer, mas na prática é muito complicado, porque os preços dos produtos e também os custos de produção, eles variam muito. O que a realidade hoje, ano que vem já vai ser outra. Então isso oscila muito. E outra coisa, esses são valores médios para regiões, né? Quando a gente vai ver a situação de cada produtor, também muda bastante, né? Então, vai ter um produtor que é extremamente eficiente, que tem uma produtividade muito alta ali naquela produção, e vai ter outro que é completamente diferente, né? Então, eu acho que esse estudo ele contribui mais no sentido de fazer uma avaliação mais geral para suscitar reflexões e debates sobre o valor da cobrança. Usar esses conhecimentos para cobrar de forma diferenciada para cada setor, para cada cultura, cada método de irrigação e cada, enfim, categoria de agricultor ali, eu acho muito difícil, né, na prática, que isso aconteça. Zé Paulo. Oi, Pedro. Legal. Na verdade, até poderia, você mostra ali a cana, que teve, nesse ano, um prejuízo. Até se chegou a fazer isso, ver um horizonte de alguns anos para analisar melhor. E, de repente, isso poderia até virar uma espécie de um fundo para compensar. Então, se num ano uma cultura não foi tão bem, eles teriam a garantia, ou teria que se calcular também, de não levaria o prejuízo. Então, tem toda uma coisa a ser construída e a tua tese realmente deu uma contribuição legal, inclusive na alteração da mudança da cobrança de São Francisco. Na verdade, veio até um pouco antes. E quando você fala, nossa tese é a sua tese, você é realmente uma pessoa muito correta e que fez um trabalho muito bom, tanto na tese, inclusive a tese mestrado foi no Piamãe, sobre o modelo hidrológico, mas o que eu queria sugerir aqui para o comitê, e essa é uma tese de instrumento de gestão, da gente pensar mais ou menos nessa mesma lógica para a indústria de cerveja e bebida. Os valores são assim absurdos, quer dizer, o que se paga por metro cúbico de água que é transformado em cerveja, o lucro é assim absurdo. Então, existe um espaço semelhante ao método que você usou aqui para se calcular o quanto deveria ter de cobrança desse segmento, né? E aí fazer para cada tipo de... O que você mesmo que aprecia cerveja sabe do valor, que não é baratinho, ainda mais as cervejas mais artesanais. Mas é isso. Obrigado e parabéns. Perfeito. E existem métodos na literatura
apropriados para isso que eu já vi, para setor de refrigerante, cerveja, água, enfim. Isso é possível de ser feito. Eu acho que é isso. Eu vou ficar aqui mais alguns minutos, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa, mas eu me coloco à disposição através do meu e-mail. O Zé Paulo, o Vitor tem também o meu telefone. Fiquem à vontade para falar comigo, que eu procuro estar sempre aberto a colaborar com a cobrança e também com a gestão de recursos hídricos de uma forma geral, de forma voluntária, né? Eu tenho a minha empresa, faço consultoria, mas eu estou à disposição também para colaborar com apresentações, com palestras, enfim. Contem comigo aí. Um abraço a todos. Pedro, muitíssimo obrigada pela excelente palestra. Faz com que a gente pense em muita coisa. Aqui no Piabanha, nós igualamos o PPU. Então, o setor de irrigação tem o mesmo PPU, mas não foi assim uma coisa que tenha dado um bom resultado, e eu acho que a gente tem que repensar. Eu vou passar a palavra para o Raimundo e depois para o professor Zé Paulo, e depois eu falo mais um pouquinho. Muito obrigada. Por nada. Raimundo? Obrigado, Rafaela. Boa tarde, colegas. Parabéns aí pela apresentação aí do Pedro. Só que ela me deixou com bastante dúvidas. Eu até estou agora até com dúvida de formular aqui algumas questões, mas eu queria levantar só 2 pontos. Eu acho que a gente, eu estou falando por mim, né, carece de bastante conhecimento sobre essa questão. Então, assim, um aspecto que você deve ter tocado na sua apresentação, Pedro, mas me escapou aqui pela falta de compreensão mesmo. É uma questão minha, mais do que a sua apresentação. Mas acredito que a gente tem aqui, mesmo entendendo que são aspectos de uma mesma questão, mas a gente tem que fazer essa divisão, né? Pelo menos entender conceitualmente a questão da cobrança e a questão da valoração. Então, assim, são aspectos que interagem, mas são bastante distintos, e eu acho que há muita confusão quando a gente aborda esse tema da cobrança, né? Então, você entender qual o conceito, quais os princípios para chegar na cobrança é fundamental, né? E aí, quando você mostra aquele mapa do Brasil lá, dessa implementação, não é à toa que ela se arrasta durante esse tempo todo, mesmo diante de todos entenderem da importância dessa questão. E aí, um nó central, eu acho que é essa questão da valoração mesmo, né? Entender o que é correto para fazer esses estudos técnicos, para entender o valor, vamos dizer assim, intrínseco da água, e aí como é que você desconta desse valor para quem, diante de tantos os usos que a água se apresenta, como você pode ter, agregando maior ou menor índice a um valor, quer dizer, primeiro você criar um valor único, que não é coisa fácil, nem acho que chegaremos a isso, e depois de fazer essa distinção para os diversos usos, como você faz esses critérios. E aí a gente vai para uma série de outras coisas que eu não quero me arrastar aqui nas questões, para você ver como eu tenho dúvida nessa área. E aí, assim, uma sugestão que eu queria dar aqui, até para a gente fundamentar um pouco mais nossas questões para depois, é fazer uma sugestão aqui que a gente fizesse um recorte dessa apresentação do Pedro, desculpa, na apresentação hoje, e colocasse isso nos nossos vídeos lá no YouTube, para que a gente pudesse depois ver com mais calma isso. Então, esse recorte dessa apresentação, né, com essas falas que foram feitas aqui, para a gente depois extrair algum outro elemento da dúvida que ficou aqui. E, para frente, a gente tem eventos, você já se colocou à disposição, a gente tem eventos aí, eu, né, particularmente enquanto membro, gostaria de aproveitar essa sua
disposição em se colocar para tirar dúvidas mais para frente, e de eventos nossos, como o seminário de saneamento, que a gente vai fazer mais para frente. Então, há bastante espaço para que você possa contribuir, né? Com uma consultoria meio que 0,800 por enquanto, mas a gente poderia pensar em algo que pudesse ter a sua participação mais orgânica nesse processo que a gente está construindo da cobrança em nosso comitê. Era isso, desculpe ter me alongado. Beleza, Raimundo. Obrigado aí pelas palavras. Basta convidar, né? Eu fico aqui me coçando, só esperando um convite para voltar ao Rio de Janeiro. É um estado que eu adoro. Então, se puder fazer algum seminário, algum evento presencial, eu faço questão de comparecer para colaborar. E em relação a esse ponto que você colocou, da cobrança, né, versus a valoração, realmente são coisas distintas e precisam ser tratadas em campos distintos. Tá? A nossa legislação, ela trouxe, ao meu ver, de forma acertada, né, a prerrogativa dos comitês decidirem, né, sobre o valor da cobrança e sobre os mecanismos de cobrança. Isso é um ponto que eu concordo 100%. Porém, quando a gente não traz à tona outros elementos para subsidiar as discussões sobre o valor da cobrança, ele fica meramente um valor arbitrário e acaba sendo quem tem maior poder dentro do comitê, digamos, as categorias dos setores, acabam prevalecendo, né, os seus interesses, o que também é legítimo e democrático. Só que quando a legislação ela fala que a cobrança ela deve reconhecer o valor econômico da água, a contribuição da tese é justamente trazer à tona essa discussão, né? E em vários momentos eu tento deixar isso claro, né? Que são campos distintos. Uma coisa é cobrança pelo uso da água, é gestão de recursos hídricos participativa do jeito que é. A outra coisa é um modelo econômico de valoração de recursos ambientais, né? É um campo da economia completamente diferente, né? Então, a tese ela tenta trazer essas duas coisas para conversarem, para ver como que a economia pode ajudar, né? Mas, de fato, não é que, e eu não concordo, que se pegue esses valores teóricos da economia e aplique imediatamente na cobrança. É somente para levantar discussões e, enfim, melhorar as discussões. Mas muito bem observado e eu estou de acordo com a sua colocação. Pois não, Zé Paulo? É só uma observação, Rafaela. O comitê, eu acho que corretamente nivelou todos os valores dos diferentes usos, porque não tinha elementos para fazer aquela distinção que existia, ainda mais que a agricultura estava 0, sei lá, 10 a menos 6, você tem uma coisa de física da partícula, alguma coisa assim. Isso que o Pedro conseguiu aí, não como doutorado, ele depois usou esse conhecimento acumulado. Na consultoria, ele conseguiu levar a quem realmente decide, que é o comitê, no caso São Francisco. E que não é fácil, não. Já fui a algumas reuniões, é cacique, é uma diversidade, sim, surpreendente e louvável. Mas a fala do Pedro Lucas, mais uma vez, foi interessante, respondendo ao Raimundo. Quer dizer, não significa que quer dizer, aquela cultura que tem um lucro grande tem que pagar necessariamente. É um processo de negociação. Agora, no Piabanha, a gente sabe que a agricultura ela responde, pelo menos pelo plano, por 70% do consumo da água. É o que a Érica lembrou ontem na oficina de enquadramento, e, em certos casos, conflitando com o uso de abastecimento. Me lembro o nosso querido ex-presidente, que era da SEDAI, né, que ele dizia isso. Glenn Gruber. Então, são coisas que a gente tem que discutir aqui no comitê. Agora, só uma reflexão. Não deveria ter tido, assim, pelo que a 9433 prevê, o 3239, uma lei de cobrança. 4247, 5234 é meio absurdo. Porém,
Se a gente for observar direito, aquilo, um empurrão que foi dado quando os comitês estavam começando a ser criados e não tiveram capacidade, não teriam capacidade de discutir a cobrança, que eu acho que é um dos fatores que justifica, na maioria do Brasil, não ter cobrança, não ter nem comitê direito. E vejo lá no Mato Grosso, a gente tem uma parceria acadêmica, estão avançando rápido e estão com o apoio do Ministério Público e vão querer fazer cobrança, mas é sempre consultando o comitê. O que aconteceu aqui é que, desde quando foi imposto, parecia para os comitês que era o INEA que definia a cobrança. E aí, quando teve aquela questão lá de sustentabilidade, os comitês acordaram, o Baía de Guanabara não, estava envolvido em outras discussões, e fizeram o que tinha que ter feito. Reajuste, o CERRI fez o reajuste, não. Fizeram definiram os novos valores e depois teve aquela resolução de correção pela inflação. Então, eu acho que realmente a gente está numa época que a gente tem que repensar, principalmente porque, ao contrário do início da gestão aqui no Rio, a gente tem já uma série de realizações. Então, são essas realizações do comitê que vão mostrar que esse dinheiro arrecadado está sendo bem usado. E quando a gente tiver esse reconhecimento da população, a discussão não deveria ser com o que eu tenho aqui, o que eu consigo fazer. Então, tem uma série de coisas que eu deveria estar fazendo. Aí tem que ter coragem e realizações de dizer quais são as demandas que a gente tem, vamos calcular quanto que deveria ter de cobrança e, de preferência, diferenciado, e a coisa vai. Na França, os valores arrecadados são gigantescos, de 64, porque teve aquela iniciativa e a coisa avançou. Aqui, você vê, toda hora acontece que muda o governador, a gente vê o impacto no INEA, então são coisas. E, nesse sentido, acho que a gente tem no Paraíba do Sul, no Ceivaco, com a Ana, assim, uma oportunidade gigantesca de estar discutindo essas coisas e trazendo o órgão gestor. Muitas vezes aqui a gente não consegue. Mas, fugir um pouquinho do assunto, mas, de fato, pagadores de recursos hídricos para a agricultura, tudo, a maioria é uso insignificante. Então, na prática, esse valor que subiu, ele não foi colocado em prática. Obrigado. Isso. Eu tinha levantado a mão, Érica, mas acabou caindo porque eu falei, tá? Mas fala você, depois eu falo. Não, é só, assim, para destacar, eu acho que assim, são metodologias que a gente precisa pensar, né, para a nossa região também, só que aqui a gente, apesar de estar lá no plano, que a gente tem 70% de uso para irrigação, aqui são pequenos produtores, né, então é uma realidade muito diferente da do São Francisco, que a gente tem grandes lavouras, né, e consumindo muita água, com aqueles pivôs centrais gigantescos, então é uma realidade diferente e a gente quase não tem agricultores pagando, né? Então, assim, em termos de agricultura, eu acho que a gente deveria fazer um esforço para que as pessoas tirassem suas outorgas antes de tudo, né? Para depois pensar nessa questão da cobrança. Mas eu acredito que para outros tipos de uso, a gente poderia pensar numa metodologia semelhante, como foi falado aqui, para cervejarias, né? Fábricas, outros tipos de indústria, porque realmente para a irrigação, a gente ainda tem que avançar em outro ponto antes para depois trabalhar essa questão dos métodos de cobrança, né? Ou então não, ou então trabalhar agora para depois quem pedir outorga e quem passar a pagar já está ali nivelado, já está com essa metodologia, né, ajustada, né? Mas era só essa colocação. Eu imagino que com o nosso processo de enquadramento, nós vamos avançar no conhecimento dos usuários. Agora, a outra coisa que eu acho que é super importante é a gente conseguir derrubar aqui na nossa bacia, ou pelo menos, não sei se é derrubar o uso insignificante, ou pelo menos ressignificar o que é uso insignificante na nossa bacia. Porque uma coisa é uso insignificante na calha do Paraíba do Sul.
que tem lá, sei lá quantos zilhões de metros cúbicos por segundo de vazão. Eu acho que o uso significante ele devia ser calculado em função da vazão do corpo hídrico. E é isso que eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu acho que o comitê deveria... Eu gostaria de ouvir a opinião do Pedro Lucas, se ele concorda com isso, porque nós temos rios aqui que tem captação e que não tem 1 metro cúbico por segundo de vazão. E aí, o que é uso insignificante perante essa vazão tão pequena? Rafaela, muito interessante esse aspecto, e o comitê tem prerrogativa de decidir sobre isso também, né? No São Francisco, o uso insignificante é 4 litros por segundo, que é uma vazão considerável, mas se tratando do Rio São Francisco, é muito pouco, né? E aí, no nosso estudo, a gente simulou, né, trazendo todo mundo, todo esse universo de usos insignificantes para dentro da cobrança, quanto isso impactaria, né? E o resultado foi muito pequeno, né? Acho que aumentaria 0,25%. Então, não compensaria inserir esses usuários todos na cobrança, né? O custo de implementação, de geração de boleto, não justificaria cobrar esse pessoal. Só que nós estamos falando do São Francisco, né? Um rio extremamente caudaloso, uma vazão muito grande, e 4 litros por segundo realmente é insignificante, realmente. No caso do Piabanha, que eu conheço também, certamente deve haver outro critério, outra lógica, e acho que o comitê também poderia repensar essa questão do uso insignificante. E sobre os usuários, né, que não estão otorgados, é fundamental que o Estado faça, e aí pode se articular com o comitê do Piabanha, com o próprio Comitê Federal do Paraíba do Sul, uma campanha de cadastro de usuários, né? Eu trago aqui o exemplo de Alagoas, que eu atuei também aqui no governo de Alagoas, e a gente identificou de cara esse problema, né, de muitos usuários que não estavam cadastrados. Isso é péssimo para a gestão, não só de cobrança, como de outorga, de tudo. E a gente fez várias campanhas de cadastro, né? Então, o próprio Estado, através de seus técnicos, fez diversas campanhas de cadastro. E aí, quando o Estado ele tem o interesse em abarcar, né, os usuários e trazê-los para dentro do sistema, ele precisa ter em mente que ele precisa reduzir a burocracia e facilitar a vida, né? Então, a gente fez uma campanha, de fato, facilitada. Não tinha taxa, não tinha multa, não tinha nada, né? E não pagava nada, ou seja, hoje um agricultor que quer tirar um outorga, ele tem que, no mínimo, contratar um profissional, pagar esse profissional, para esse profissional ir lá, reunir uma papelada gigante, dar entrada no órgão gestor e passar meses aí, às vezes até mais de 1 ano, para sair a outorga. Então, a gente fez um processo bastante simplificado, com os próprios técnicos do Estado, indo às propriedades, é um Estado pequeno, e a gente conseguiu trazer muita gente para dentro do sistema, né? Então, e também, através de uma parceria com o Comitê de São Francisco, o Comitê de São Francisco contratou uma empresa de cadastro também, para cadastrar usuários, né? Então, eu acho que vocês poderiam também pensar nisso, em fazer essas campanhas de cadastro com o próprio INEA e também com empresas contratadas pela GEVAP. Sim, obrigada pela sua resposta. E o Nelson, Zé Paulo, tinha, acho, pedido para falar. Ele entrou, saiu, voltou, não sei se ele quer falar alguma coisa. Não, boa tarde a todos e todas. Eu estou chegando um pouquinho atrasado, mas a gente vê que a gente está num crescente, né? Então, ontem nós tivemos uma reunião interessantíssima sobre enquadramento de corpos hídricos, e tudo isso vai corroborando, né, para que a gente avance dentro de um contexto, né? Vale lembrar que o primeiro estado da federação a ter comitê de bacia até hoje não tem cobrança, que é o Rio Grande do Sul, né? Então, a gente vai percebendo que isso aqui, de uma certa forma, está sendo interessante nesse contexto. E a gente está num crescente. E uma coisa interessante que a gente já vê, essa implementação dos
dos instrumentos como um todo se alastrando pelo país. Isso também é uma coisa importante dentro do processo de gestão. E é um processo de crescimento que a gente vai tendo, e aí a gente vai avançando nisso e, de uma certa forma, vai envolvendo e vai quebrando as resistências que a gente tem aí para o tema PPU. É só isso. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Pedro Lucas. Zé Paulo. Valeu, Nelson. Prazer revê-lo. Não, bem rapidinho. Essa questão da cobrança dos agricultores, a fala da Érica me lembrou muito a Monique, lá da Emater de Teresópolis, se não me engano, com o FIDU, agora fiquei na dúvida, em que eu fui com o David, que à época estava como coordenador da CETIB, e ela falou assim, antes de pensarem em cobrança, entendam melhor a lógica dos agricultores. Né? E eu acho que o próprio prisma, na verdade baseado no Rio Rural, e a Câmara Técnica correspondente é um bom lugar para a gente pensar, entendendo como é que o agricultor pensa, com necessidade de reduzir poluição, de aumentar com investimentos para dar maior valor ao seu produto, para aí sim, com calma, concordando com a Monique, com o David e com a própria Érica, que a gente pode, nesse tema de prisma e rural, pensar em formas de ajudar o agricultor, e se você fizer uma cobrança que não é muito grande, mas para uma quantidade grande de agricultores, e tratar esse conjunto como uma unidade a ser cobrada, você está, na verdade, fazendo uma espécie de um sorteio, de uma rifa, que pode ser investido, até isso pode ser uma definição do comitê, naquela unidade. Então, tem muita coisa que pode ser pensada, e atualmente no Piabanha é a Câmara Técnica que lida com o prisma, que é o local mais indicado para trazer ideias para a CETIB. Obrigado. Vitor, vamos em frente? Agradecer mais uma vez ao Pedro, acho que nós vamos ter várias rodadas de conversas ainda com o Pedro, porque é muito, diria até inquietante o assunto, porque nós precisamos discutir isso já vem sendo falado, repassado, repensado. O Zé Paulo citou muito bem o David Miller, que já fez estudos de PPU, e a gente parece que é uma coisa que a gente não consegue avançar, mas a gente vai. Acho que a gente está no caminho.